Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Florescer Tarô. Meu nome é Silvia e hoje nós vamos aqui para mais uma tiragem de tarô. A nossa tiragem aí que eu faço para vocês de 15 em 15 dias, que é saber como está a situação de você com aquela pessoa que você irá mentalizar. Então, como você já sabe, né, já vai trazendo a energia dessa pessoa aqui para nossa tiragem e vendo aqui também com qual das 3 pedras você mais se sentiu conectado. Hoje a nossa pedra de número 1 é a pedrinha laranja. A pedra de número 2, pedra da lua. E a de número 3, serpentinita. Então veja aí com qual dessas 3 pedras você mais se sentiu conectado e atraído, que eu vou dar início aqui à nossa tiragem, tá? Como vocês já sabem, né? Se você não escolheu a sua pedra, esse é o momento de você dar o pause no vídeo para você escolher, porque eu já vou dar início com quem se conectou com a pedra laranja, tá bom? Então, se você ainda não escolheu sua pedrinha, esse é o momento aí de você pausar o vídeo para poder escolher, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos para quem se conectou aqui então com a pedra de número 1. Opa! Mentalize a pessoa. Opa! E vamos ver aqui primeiro, através das tiragens, ou através das cartas de tarô, como que você, consulente, está em relação a essa pessoa que você está mentalizando agora. Como está a sua energia em relação a essa pessoa? Quatro de ouros. Como que essa pessoa está em relação a você? Virou algumas e caiu uma. Vamos ver aqui. Rainha de copas. Gente, eu vou ter que tirar de novo, porque são cartas muito diferentes. Vamos ver para o tarô confirmar aqui para nós. Como que é essa pessoa que você está mentalizando? Meu Deus, vocês devem estar muito ansiosos, né? Ansiosos aí, porque eu não tô conseguindo nem embaralhar as cartas direito, velho. Respira, tranquiliza o coração e vamos saber como que essa pessoa que você está mentalizando está em relação a você. Sete de paus. Como está a situação de vocês nesse momento? Rei de ouros, o hierofante, rainha de ouros. Gostei. Vou chegar um pouquinho mais pra cá, né? Pra ficar no meio aqui pra vocês. Vamos saber aqui quais são os desafios que envolvem essa relação. Rei de copas, 10 de espadas e 9 de copas. A conclusão dessa tiragem. Cinco de paus e uma carta de conselho para você. Oito de espadas. Vamos lá então para quem se conectou aqui com a opção de número 1. Nossa, até demorei para tirar as cartas, né, gente? Porque parece que vocês estão bastante ansiosos aí, então, não sei, a energia aqui tá meio estranha, tá? É o seguinte, você em relação a essa pessoa tem uma energia de apego.
Aqui, gente, o 4 de ouros é uma energia de apego, é uma energia de insegurança em relação ao outro, é uma energia de alguém que não consegue soltar, sabe, as coisas para fluírem, assim, vamos dizer. Né? Então é aquela pessoa ali apegada que não solta essa situação por nada, né? Então você tá numa vibe um pouco apegado aí a essa pessoa. Essa pessoa que você mentalizou em relação a você tá no 7 de paus, né? Essa carta aqui me mostra como se fosse a pessoa colocando alguns limites. Eu acredito, gente, aqui eu vejo duas possibilidades. Para quem tá comprometida com essa pessoa, tipo, nós estamos em um relacionamento sólido, em um relacionamento sério, e tem a opção também para quem sabe que essa pessoa é comprometida. Tá bom? Porque essa rainha de ouros aqui, que é casada com esse rei de ouros, aqui é um casal casado, tá, gente? A situação de vocês aqui, olha, é um casal casado. Uma união que é fortalecida aí por laços morais, vamos dizer assim. Né? É como se fosse aquela ligação estabelecida mesmo de fato, né? E estável. Então aqui existem duas possibilidades. Esse casal aqui ser vocês dois, né? Ou esse casal ser essa pessoa que você mentalizou com outra pessoa, se ele ou ela é comprometido, tá? Se o seu caso não é nenhum desses, de duas uma, ou você escolheu a opção errada ou essa tiragem não é para você, tá bom? Isso pode acontecer, gente, porque é uma tiragem generalizada. Então, se você não se encaixa nessas duas posições, essa tiragem pode não ser para você aí, tá bom? Então, você pode assistir às outras para ver se tem alguma que é mais compatível ou alguma pedra com a qual você ficou em dúvida, ou então só entenda que de fato, né, talvez essa tiragem aí não tenha sido para você, porque tá muito claro aqui para mim, tá, gente? Quando eu falo isso é porque a mensagem tá muito clara. Você é apegada a uma pessoa, essa pessoa tentando colocar limites, tá? No seu apego, no seu estado mais pegajoso em relação a ele ou a ela. Então aqui é uma pessoa mais pegajosa, uma pessoa que quer estar sempre junto, que quer ter a outra para si, e aqui é uma pessoa falando, opa, peraí, não é bem isso, né? Deixa eu colocar um limite ali, também não pode ser desse jeito. Então, se vocês forem comprometidos, esse rei de ouros talvez esteja tentando colocar um pouquinho de limite nesse seu apego excessivo, né? Nesse seu lado mais pegajoso, vamos dizer assim, tá? Tentando colocar um limites ali entre esse apego que existe, tá? Agora, se você não é comprometida com essa pessoa, talvez essa pessoa esteja tentando te mostrar qual é o seu lugar. E você talvez não esteja percebendo, tá? Eu sei que é bem duro eu falar dessa forma, mas é claramente o que eu tô vendo aqui. Eu só estou falando o que eu tô vendo, tá, gente? Não tô inventando, não. Tô falando exatamente o que eu tô vendo aqui. Tá bom? Então, quando me mostra esse rei de ouros com essa rainha de ouros em uma relação sólida, em algo muito estabelecido ali, né? Uma relação, aqui é uma relação sólida, uma relação estabelecida. Como eu disse, pode ser de fato com você essa relação, ou pode ser uma relação com uma outra pessoa, né? Uma relação que eu vejo aqui que é rotineira, né? Uma relação rotineira, uma relação que, como eu disse, é muito mais para mostrar para a sociedade. Não que não sejam pessoas compatíveis, porque são, tá, gente? Mas por ter o hierofante bem ali no meio, fica parecendo que é aquele relacionamento sólido, né? Mas é aquele relacionamento sem muito sentimentalismo, né? De duas pessoas muito pé no chão. É aquele relacionamento mais que está muito mais pautado aí em a gente precisava fazer isso e a gente precisa manter essa relação para mostrar algo aí para a sociedade. Então tem um pouco essa vibe aqui, tá? Então, quando me aparece aqui nos desafios, esse rei de copas com esse 10 de espadas e esse 9 de copas, me mostra que essa pessoa que você mentalizou, ela tem uma certa dificuldade, uma certa insegurança em fechar ciclos na vida dele ou dela, tá bom? Então, se vocês estão dentro de uma relação, talvez essa pessoa possa levar essa relação adiante, porque ela tem uma dificuldade séria aqui em fechar ciclos. Ela até sabe que talvez nesse caso seria o melhor. Tem alguma coisa aqui que está incomodando essa pessoa, como eu disse. Talvez o seu apego excessivo, tá?
ser uma pessoa muito controladora, muito pegajosa. Então, isso de alguma forma está fazendo com que essa pessoa pense nisso daí, tá? Ou se é o caso de uma pessoa comprometida, ele ou ela não consegue fechar esse ciclo de compromisso aqui, por ser um relacionamento estável, para viver a vida como desejaria, tá? Então, fica apegado, né, a esse ciclo, sofrendo às vezes, mas ainda assim apegado, porque a pessoa, ela não se sente segura para dar esse passo, tá? Então ela fica aí tentando controlar essa situação, tentando dar aquele jeitinho, né? Eu nem encerro um ciclo que eu preciso encerrar e eu nem deixo a outra pessoa também, porque eu quero a pessoa aqui pertinho de mim, mas nem tanto para não atrapalhar minha relação. Então assim, delicado. Tá, gente? Bem delicado aí. Vê em qual desses dois casos que eu falei que você se encaixa, porque é o que tá saindo muito claramente aqui, tá bom? Conclusão da tiragem, 5 de pau, gente. Competição, né? O 5 de paus é uma carta de competição. De uma competindo ali com a outra por uma pessoa, né? Então tem essa energia forte aí de competição, de como se você tivesse que entrar numa batalha para ter essa pessoa, e eu não sei se isso é a melhor coisa, tá, gente? Porque o 5 de paus, ele traz uma tensão, ele traz confronto, então assim, não é a melhor energia, por isso que eu falei que aqui não tá muito bacana, tá? Não tá muito bacana. Então aqui não é a melhor energia não, essa carta de conclusão aqui, tá? Falando desses conflitos aí e dessa rivalidade, né? Dessa briga, dessa discussão. Como se as coisas realmente estivessem bem delicadas nesse momento agora, tá? Então eu diria para você refletir bastante sobre essa relação de vocês aí, porque as energias estão bem tensas, principalmente para aqueles que estão aí em triângulos amorosos, tá, gente? Tá bem tensa a energia aqui, né? Não é uma carta de conclusão boa. E olha aqui a carta que saiu para você de conselho. 8 de espadas, né? Você fica ali de alguma forma se prendendo a algo. E é uma prisão ilusória, porque ela de fato não existe, né? Principalmente para aqueles que não estão comprometidos de fato com essa pessoa, tá, gente? Né? Porque você acredita estar preso a essa pessoa, mas na verdade você não tá, né? Porque você não tá em um compromisso. Ai, mas eu tô namorando com ele. Ele é casado, mas eu tô namorando com ele. Não, você não tá em um compromisso. Não existe isso, né, gente? Não tem como. Não tem como, né? Essa pessoa tá em compromisso com outra pessoa. Aqui existe um compromisso, algo sólido, algo firmado, né? E você pode estar se iludindo, achando que você está comprometida ou comprometido com essa pessoa. Isso para o caso de quem está em triângulo amoroso. Então essa carta fala para você refletir, porque às vezes você está preso em uma situação que pode estar te fazendo mal, né? E na verdade você não está preso a nada, isso é ilusão da sua cabeça. Olha aqui, a pessoa está livre, está solta. Olha só, né? A pessoa tá livre, mas ela tá iludida que ela tá presa aqui. Então, assim, gente, é o momento de vocês refletirem sobre essa relação, tá? De forma honesta com vocês mesmos. Olhar para a situação de vocês de forma honesta, tá bom? E para aqueles que de fato estão comprometidos com essa pessoa e tá vivendo um momento um pouco conflituoso, um momento um pouco difícil, né? O 8 de espadas te aconselha a não tomar nenhuma decisão nesse momento agora, tá? Para você que está comprometido de fato. É aquela carta que fala, é um momento de passividade, não é um momento de você fazer nada agora. Então, se você é essa rainha de ouros que está comprometida com esse rei de ouros, não tome nenhuma decisão nesse momento agora, porque o momento é de conflito, gente. Então, não é um momento bom para você tomar decisão em relação a essa pessoa aí que você mentalizou, tá bom? Então é isso, para quem se conectou aqui com a opção de número 1, que a espiritualidade dê muita sabedoria para vocês,
para lidar aí com essa situação. Vamos para quem se conectou aqui com a opção de número 2, vamos lá. Então, para você que se conectou aqui com a Pedra da Lua, vamos saber como que você, consulente, está em relação a essa pessoa que você está mentalizando. Como está aí a sua energia em relação a essa pessoa? 5 de espadas, eita! Tá tenso, né? E como essa pessoa está em relação a você? Temperança. Tá parada. Como está a situação de vocês nesse momento agora? Quatro de paus, rei de ouros e 5 de ouros. Quais são os desafios que envolvem essa relação? Rei de copas, rainha de copas e o pendurado. Conclusão da nossa tiragem. Seis de copas. E vamos saber aqui um conselho do tarô para você em relação a essa pessoa. Eita! Vamos lá então para quem se conectou aqui com a opção de número 2. Bom, você em relação a essa pessoa, 5 de espadas. Bem delicada aqui a sua energia em relação a essa pessoa, né, gente? Porque o 5 de espadas é uma carta de tensão, né? É uma carta daquele momento um pouco tenso, talvez as coisas não estejam muito bacanas aí nesse momento agora entre vocês, porque eu vejo uma certa tensão no ar. E essa pessoa que você mentalizou tá na temperança, desculpa. O que é essa temperança? A pessoa tá muito passiva nesse momento agora, né? Então eu vejo essa pessoa muito passiva em relação a você. Então, você, de alguma forma, um pouco tensa, né, na energia em relação a essa pessoa, e essa pessoa bastante passiva em relação a você nesse momento agora, tá? A situação de vocês. Bom, aqui eu vejo, gente, que é como se... Como é que eu posso dizer? Tem algo estável aí entre vocês, né? O 4 de pau junto com o rei de ouros me traz uma certa estabilidade naquilo que vocês sentem um pelo outro, né? Na forma de lidar aí nas situações, eu vejo uma certa estabilidade. Mas é como se alguém não tivesse satisfeito, né? Então, ao mesmo tempo que tem uma estabilidade, tem uma energia de alguém aqui, ó, que se sente distante, né? De alguém que se sente um pouco perdido aí dentro dessa relação ou desse envolvimento. O 5 de ouros é aquela energia de isolamento. Então, ao mesmo tempo que eu vejo alguém um tanto quanto satisfeito com a situação atual do momento, tá? Então, se vocês estão distantes, a pessoa pode estar tranquila, né? Aqui eu não vejo sofrimento nessa pessoa, tá, gente? Mas em você, eu acredito que talvez as coisas não estejam muito bacanas para você, né? O 5 de ouros aqui me trouxe uma vibe bem, né? Eu não tô satisfeito com essa energia do momento, né? Tô distante, tô meio isolado ali, as coisas estão ruins. Então, eu vejo alguém que tá tranquilo e equilibrado, se sentindo estável nesse momento, e alguém que tá sofrendo bastante, né? Bom, os desafios que existem aqui, eu acredito que é justamente essa questão do outro não se movimentar. Talvez isso seja algo que pega muito para você. Porque ao mesmo tempo que eu vejo um sentimento muito intenso entre vocês dois, né, gente? Rei e rainha de copas. Aqui tem sentimento, né?
Mas pode existir uma dificuldade de lidar com esse sentimento, porque aqui nós estamos falando de desafios, né? Então aqui pode sim ter uma dificuldade de lidar com o sentimento. Inclusive, Rainha de Copas, ela é muito focada nas emoções, então ela sofre muito com tudo. E o Rei de Copas, às vezes, ele tem assim, como é que eu posso dizer? Ele tá ali sempre no comando, né, dos seus sentimentos, mas às vezes ele se sente um pouco inseguro. Então, isso pode ser um desafio, né, lidar aí com as questões emocionais de cada um, né? E também, como eu disse, o maior desafio, eu acredito que seja esse pendurado aqui, que é de fato, talvez você não perceber as coisas fluindo, as coisas andando, né? As coisas de fato acontecendo para vocês. Porque o pendurado é muito aquela energia das coisas paradas, né, gente? As coisas não evoluem, não fluem, tá tudo muito estagnado, né? Pode haver aí um certo dilema por conta da estagnação, ou pode ser simplesmente a acomodação dentro da relação, né? Tipo assim, eu tô acomodado com a forma com que a gente está vivendo aqui e eu não dou passos, eu não evoluo. Então eu vejo você sentindo isso, né? Como eu disse, essa pessoa eu vejo mais tranquila, você eu vejo mais incomodada com algumas coisas. É como se para essa pessoa que você mentalizou tivesse tudo bem, no sentido de essa pessoa que está arrumando problema, né? Mas eu vejo aqui que o 6 de copas, né, como a carta de conclusão, me traz até energias boas aí, tá, gente? Não traz coisa ruim, não. Ela fala, sim, da importância da gente saber lidar muito com esse negócio do sentimentalismo, às vezes um pouco exagerado. E também nos fala pra gente, como é que eu posso dizer? Relembrar daquilo que uniu vocês, né? Ou daquilo que fez com que vocês se aproximassem. É aquela carta que fala, lembra lá do primeiro dia, né? Do que fez você se encantar por essa pessoa, do que fez com que vocês se aproximassem um do outro, para que vocês possam enxergar a situação de uma forma diferente, né? E você, consulente, principalmente você, precisa muito cuidar do seu coração. Urgente, tá, gente? Porque saiu como carta de conselho para você. Então, essa carta aqui, ela fala que você pode estar com o coração muito ferido. E assim, você até pode me dizer, mas essa pessoa não fez nada. Se essa pessoa não fez nada, alguém fez para o seu coração estar dessa forma. Então, você vai começar a avaliar se você carrega alguma coisa do passado que está mal resolvida. Ou se essa pessoa fez alguma coisa com você que você ainda não perdoou. Se você só passou uma maquiagenzinha ali nessa cicatriz e seguiu em frente, mesmo com aquela dor viva ali. Então, essa carta aqui me mostra que é o momento de você, de fato, aí, começar a analisar o seu coração e a cuidar dele, tá, gente? A cuidar dessas feridas que você carrega em relação às suas emoções, que pode atrapalhar bastante aí, tá bom? Então, é isso para quem se conectou aqui com a opção de número 2, como eu disse, o principal aqui desafio que eu vejo é mais em relação a você mesmo, porque essa pessoa tem sentimento por você, mas é uma pessoa mesmo bastante parada e que talvez faça as coisas do jeito dela, né? E isso pode te deixar um pouco chateada aí. Querendo o quê? Querendo que essa pessoa talvez seja mais sensível, talvez que essa pessoa demonstre mais, que essa pessoa haja mais em relação a você, né? Saia um pouco aí dessa acomodação do momento agora. Talvez você esteja querendo tudo isso, esperando tudo isso dessa pessoa, e essa pessoa tá indo no tempo dela. Tá, gente? Essa pessoa tá indo no tempo dela, do jeito dela. Então, você precisa olhar um pouquinho para essa relação de forma diferente e cuidar do seu coração. Principalmente isso, tá bom? Então, é isso para quem se conectou aqui com a opção de número 2. Vamos para quem se conectou aqui agora com a terceira opção. Vamos lá. Mentalize a pessoa, por favor. Eu primeiro vou tirar uma carta aqui para saber como que está a sua energia em relação a essa pessoa que você está mentalizando.
temperança. E como essa pessoa que você está mentalizando está em relação a você. Tá analítica, né, gente? Qual é a situação do momento? Pagem de paus, 2 de ouros e o pendurado. Quais são os desafios que envolvem essa relação? Dez de paus, 4 de copas e a estrela. Conclusão da nossa tiragem. Olha! 10 de copas. E um conselho do tarô para você em relação a essa pessoa. O diabo. Vamos lá então para quem se conectou aqui. Com a opção de número 3. Gente, é o seguinte. Você, em relação a essa pessoa, saiu a temperança. Eu falei, nossa, que tudo, né? Porque eu vejo você bastante equilibrado nesse momento agora, tá? Em relação a essa pessoa, em relação às suas emoções, né? E essa pessoa, em relação a você, ela tá bastante analítica, né? Rainha de Espadas me traz muito essa energia de alguém que tá muito analítico em relação ao outro. Então eu vejo você ali tranquilo na sua e essa pessoa pensando bastante aí, tá? Em relação a você, como eu disse, numa energia bem analítica em relação a você, como se estivesse te analisando, te testando ali em algum ponto aí. A situação de vocês, Pagem de paus, 2 de ouros e o pendurado. Aqui eu vejo, gente, um impasse, né? Que faz com que essa pessoa se mantenha um pouco acomodada na relação de vocês. Então é uma pessoa que às vezes pode até agir de forma bastante imatura em relação a você, porque ela não se decide, ela não escolhe, né? Ela não toma uma decisão de fato. Ela fica ali, né? Tentando levar a situação, tentando ali equilibrar as coisas, vamos dizer assim, da melhor forma possível aí e se mantendo numa posição ali de boa. Então talvez você sinta que essa relação não evolui, não flui, porque essa pessoa de fato não dá um passo decidido na sua direção, né? Isso pode vir, como eu disse antes, por conta da imaturidade que a pessoa carrega, né? Então ela é imatura, por isso ela não consegue se decidir para dar passos em relação a você. Então ela fica acomodada na situação de vocês. Os desafios que envolvem essa relação. Gente, aqui eu vejo, né? Primeiro desafio é as bagagens emocionais que essa pessoa que você mentalizou pode carregar do passado. Coisas que essa pessoa traz para essa relação de vocês. Coisa que essa pessoa viveu e que não foi bacana. E que hoje ela fica rejeitando tudo que aparece, né? Então não é que ela fale não quero. Talvez ela até viva alguma coisa ali. Mas sabe como você tem uma dificuldade de se abrir profundamente para viver algo? Por conta das coisas muito ruins que você já viveu lá no passado? É isso que é bagagem emocional, tá, gente? Você não resolve aquilo que ficou para trás e sai carregando isso sua vida inteira, né? Até você conseguir trabalhar essas questões para poder se livrar dessas bagagens e seguir de uma forma mais livre. Então eu vejo essa pessoa com uma certa dificuldade de deixar coisas do passado no passado para poder seguir em frente, tá? E eu vejo você, consulente, criando muitas expectativas em relação a essa pessoa. E como você cria muita expectativa, às vezes você pode se sentir um pouco frustrada ou frustrado, né? Porque você não vê movimentação. Então é aquilo, tá sempre na expectativa de algo que não se movimenta. E isso me deixa um pouco chateado, né? Isso me deixa um pouco triste. Mas aqui eu diria para você ter um pouco de paciência com essa situação de vocês. Nossa Senhora, por que você tá falando isso, né? Porque saiu 10 de copas
como carta de conclusão. E o 10 de copas pode me trazer uma resolução muito harmoniosa para vocês, tá? As coisas podem se resolverem da melhor forma possível. Então essa carta fala, apesar de tudo isso que vocês estão vivendo nesse momento agora, as coisas podem se resolver de uma forma boa para vocês, né? Então calma, tá? Respira fundo aí, né? Com tudo isso que vocês estão vivendo nesse momento agora, controle um pouco as suas expectativas em relação a essa pessoa. Não que você não tenha que ter expectativa, não é isso, tá, gente? Mas controle um pouco, né? Para isso não te deixar tão frustrado, tão chateado, né? Calma. Calma, respire, tente controlar um pouquinho essas emoções para que isso não te aprisione, sabe, a algo, porque saiu aqui o diabo como conselho para você. E o diabo, essa energia do diabo, é aquela energia que aprisiona, por isso que eu tô falando isso, tá? Então é sim energia de impulso, né, de você fazer as coisas meio que sem pensar, simplesmente por aquilo que você está sentindo naquele momento. É aquela energia de ego também, né? Então, por isso, e essa energia de aprisionamento. Por isso que eu tô falando para vocês trabalharem tudo isso daí em vocês, enquanto as coisas não acontecem de fato, tá? Porque aqui eu vejo a possibilidade dessa situação se desenrolar de uma forma positiva. Mas precisa haver um certo controle da sua parte em relação às expectativas muito altas, tá? Então, calma, coloca os seus pés no chão, né? Tenha expectativas, mas não precisa de criar expectativas irreais aí. E não fique tão aprisionado a essa pessoa. Se liberte um pouquinho, tá? Não fique aprisionada a essa situação de vocês. Então o diabo pede um pouco mais de liberdade aí, tá? Para você não se aprisionar a essa pessoa, né? Não ficar naquela energia de dependência, sabe? Porque o diabo traz isso, tá, gente? Essa energia de dependência em relação ao outro. Então quando ele sai aqui como conselho para você, fala, tá na hora de você se desprender um pouquinho aí, porque isso não é bom, tá bom? Então as coisas podem se resolver de uma forma positiva, mas você precisa se desprender um pouco dessa pessoa que você mentalizou, tá bom? E essa pessoa precisa ter o espaço dela para poder resolver essas questões mal resolvidas do passado, para poder seguir em frente. Enquanto essa pessoa não consegue lidar com essas questões, ela não consegue dar passos, tá bom? Então é isso para quem se conectou aqui com a opção de número 3, muita sabedoria e muita luz para vocês, para saberem lidar com essa situação aqui, tá bom? Se você gostou, se esse vídeo foi importante para você, deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, se inscreva aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Fiquem todos com Deus, um beijo e tchau!